Fala rapaziada, está começando Resenha na Lata, onde o futebol é sem filtro e a aposta é na lata. Me chamo Caio e hoje damos início ao nosso canal. Para começar o nosso canal, hoje vamos falar do Corinthians e o possível time que poderia ter montado. Porém, por questão de preguiça da nossa diretoria, esse elenco não foi montado. Vamos começar no gol. Temos o Hugo como titular, porém no banco não temos ninguém. E sim, poderíamos ter trazido um baita de um goleiro de graça. Quem que é esse goleiro? Andrei, do Gil Vicente. Andrei vem fazendo uma temporada espetacular e o clube está em quarto lugar no Campeonato Português, apenas atrás dos três grandes. Seu contrato termina em junho, onde você poderia assinar um pré-contrato e trazê-lo no meio do ano. Ou poderia deixar uma porcentagem para o seu clube e já trazer ele agora em janeiro. A diretoria nossa fez isso? Não fez. E sabe quem vai trazer? Botafogo ou Flamengo. Complicado. Jogador de graça, tá? Não temos dinheiro, mas viria de graça. Vamos para a nossa lateral direita. Só temos o Mateuzinho. Temos outro? Não temos. Vou dar dois nomes. De graça, tá bom? Arias, que fez uma temporada de 24 perfeita no Bahia, chegou a ser comentado como o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. 2025 seu foi um pouco abaixo, mas ainda continua sendo um bom lateral. E se vem para o Coringão, seria um baita reserva para o Mateuzinho, viria de graça. Se não dá certo com o Arias, tranquilo, você pode ir atrás de Saravia, do Atlético Mineiro, que também viria de graça. Fizemos isso? Não fizemos. Vamos para a zaga. Que essa zaga deu dor de cabeça a temporada passada, hein? Misericórdia! Vamos lá. Temos só Gustavo Henrique de bom. De resto, com todo respeito aos jogadores, mas não dá. Não dá para vestir a camisa do Coringão. Você tem Félix Torres no mercado. No Equador, Oriente Médio e Estados Unidos. O Félix Torres você vende por 5 milhões de dólares tranquilamente. Temos o Kaká com o mercado no Japão. O futebol japonês gosta muito do seu futebol, só eles mesmos, mas enfim, eles gostam. Você vende o Kaká por 4 milhões de dólares fácil. E por fim também temos o Choca, que é um menino novo que ainda pode evoluir. Tem mercado na Europa, pequenos times da Itália, da Espanha e também da França tem interesse nele. Você vende ele por 5 milhões de euros tranquilamente. E você tem o André Ramalho, que na minha humilde opinião acho que já deu. Você pode sentar com o André Ramalho ali, emprestar ele para um outro clube ou até rescindir seu contrato. Ficando somente com o Gustavo Henrique. Ah, mas só o Gustavo Henrique? Tá bom. Você vai ali no Mirassol, você traz o James. Fez o Campeonato Brasileiro perfeito. Um baita de um jogador muito rápido, muito bom por baixo. E combina muito bem com o Gustavo Henrique, que vai muito bem por cima. O James você traz ele por 4 milhões de dólares. Você vendeu 3 zagueiros e vai contratar somente um. Sobra dinheiro. É só querer trabalhar. Temos também o Dória. O Dória está louco para voltar para o futebol brasileiro. Ele aceita receber até 700 mil reais. Um jogador que vai vir do quê? De graça. É só você querer. Traz o Dória e traz o James, mais o Gustavo Henrique. O quarto zagueiro você usa da base. O Vera, o paraguaio Vera. Muito bom de bola, tecnicamente muito bom. Que vai fazer a sua copinha. Depois vai estourar a sua idade. Sobe ele pro profissional e deixa ele como uma quarta opção na nossa zaga. Vamos para a lateral esquerda, onde a gente tem somente o Bidu. O Hugo, com todo respeito ao Hugo, não dá para usar a camisa do Corinthians. Não tem qualidade para isso. Empresta o menino. Angelelli não fica. Eu também não renovaria com o Angelelli por 3 anos. Acho muita coisa. Você poderia ter trazido. É estranho. Essa diretoria não dá pra gente entender o que passa na cabeça deles. Mas você poderia ter trazido Renan Lodge, cara. O que esse cara jogou no Al-Hilal é brincadeira. Se esse cara joga o que jogou no Al-Hilal aqui no futebol brasileiro, ele volta para a seleção facilmente, tranquilamente.
até porque não temos um lateral esquerdo na nossa seleção. O Renan Lodge se ofereceu para jogar no Corinthians, isso mesmo, o Renan Lodge se ofereceu para jogar no Corinthians. O Renan Lodge é muita bola, idade boa, você vem, traz o Renan Lodge, assina um contrato de 5 anos, esse menino vai para a Copa, certamente seria o titular da nossa seleção na Copa do Mundo, e pós-Copa, você fica com ele ou você vende ele para a Europa, onde ele tem mercado também na Europa. E nossa diretoria fez o quê? Dormiu, o Galo foi lá e contratou eles. É mais um jogador que viria de graça. Agora vamos para o nosso meio campistas. O primeiro volante, na minha humilde opinião, a gente não precisa trazer, porque temos 3, e só joga um, né? Temos Martins, Ranieri e o Rianzinho. Então acho que tá tudo ok aí, podemos seguir em frente. Como segundo volante, temos o nosso craque. Às vezes eu acho que ele é o Toni Kroos, às vezes eu acho que ele é o Iniesta, mas na verdade ele é o Bidon. É muita bola. É no mínimo 40 milhões de euros pelo menino. Temos eles como titular, o Bidon. Temos também o André, muita bola o André, como reserva do Bidon. E temos também o Bahia, que vai jogar a Copinha. Aqui tem muita qualidade. Quem acompanha a base do Corinthians sabe que o Bahia pode se tornar um grande jogador. Então, como primeiro volante, segundo volante, estamos bem servidos. E nisso também temos o Charles, que deve ser vendido. Tem mercado nos Estados Unidos, tem mercado no Oriente Médio, no futebol do Qatar. O Charles, você consegue vender ele em torno de 4 a 5 milhões de dólares, facilmente, tranquilo. Não é nenhuma coisa de outro mundo, não. É o valor do Charles, é o básico, é o beabari. É só você querer trabalhar, ok? Agora vamos para o nosso camisa 10, aquele meia armador, que deixa os atacantes na cara do gol, que chuta de fora da área. Infelizmente, vem acontecendo com o Garro uma coisa que deve acontecer até o final da sua carreira. O Garro, ele não aguenta mais jogar os 90 minutos com intensidade, principalmente um jogo a cada 2, 3 dias. O Garro não aguenta mais. Infelizmente, ele não tem físico para isso. Então, o que a gente deve fazer com o Garro? Vende o Garro. O River Plate está doido pelo Garro. Doido. Vende o Garro você pega de 8 a 10 milhões de euro pelo Garro. Vai fazer um baita de um dinheiro. Vende o Garro pro River, tá tranquilo. O Internacional é louco pelo Carrilho, louco. O que você faz? Vai lá no Inter e fala: Inter, te dou o Carrilho, me dá um Alan Patrick. Pronto. Negócio fechado. Alan Patrick, que é pouca mídia e muita bola. É um clássico, camisa 10 da moda antiga, armador, caria muito bem no timão. Tá bom? Viria como? Troca de jogador. Só querer trabalhar. E para ser o reserva do Alan Patrick, quem que a gente traz? O Eduardo. Eduardo, que está no Cruzeiro. Eduardo fez uma temporada 24 pelo Botafogo espetacular. Em 25 não teve muita chance no Cruzeiro. Vem de graça, tá? De graça para ser o reserva da Alan Patrick. Aí o que a gente tá fazendo? Estamos montando um elenco, titular e reserva. Para mim cairia perfeitamente. Mas a nossa diretoria novamente dormiu. Preguiçosa a nossa diretoria, né? Para variar um pouquinho. E agora vamos para o ataque. No ataque, temos ali na ponta direita o Dieguinho, menino muito bom, promissor, que tem 1 contra 1 muito bom. Pode dar bom, pode evoluir bem, mas para ser o reserva, precisamos trazer um cara que vista a camisa e seja titular. E quem que é esse cara? Dybala. Dybala vem de graça, o contrato só acaba em junho, você pode assinar um pré-contrato com ele. É fácil, é só querer trabalhar. Se não quer trazer o Dybala pediu muito, ok, vamos lá no Santos. O Santos trouxe muito atacante. E tem um canhotinho lá que joga muita bola. É o Rolézer. Ele vai sobrar, ele não vai ter minutos. Traz o Rolézer para o empréstimo. Problema resolvido no nosso lado direito do ataque. No lado esquerdo, temos Vitinho e Kaique. Bons reservas, que podem ser importantes ao decorrer do ano. Mas precisamos
de um cara titular que vista a camisa e decida. E quem que é esse cara? Michael, 6 milhões de euros. Para um time que já vendeu alguns jogadores que eu listei aqui, 6 milhões de euros não é nada. E para o nosso centroavante, fazedor de gol, gente, é fácil. É fácil. Você vende Yuri por 20 a 25 milhões de euros. Tá ok, você fica com 50% somente dele. Mas já sobra aí para você 12 milhões de euros, 10, 12, 12,5. Já um bom dinheiro. Você também vende o Guinegão por 20 a 25 milhões de euros. Sobra esse dinheiro para você. Ah, tá bom, quem vai ser nosso centroavante? Nosso centroavante vai ser o Memphis Depay. Um cara que na sua seleção joga como falso 9 e joga bem todos os jogos. A média de gol dele na seleção é altíssima. Mas como? Jogando de falso 9. Deixa o holandês jogar de falso 9. Deixa ele fazer gol, deixa ele ser o destaque do time. É fácil. E como reserva, você tem o Pedro Raul. Um cara de referência, um cara alto. Para quando a gente estiver perdendo, precisar de cruzar a bola na área, você tem o Pedro Raul. É importante ter um cara desse, neném. É muito importante. E com isso, você fecha um time titular e reserva para a temporada de 26. Na minha humilde opinião, um time muito bom. E como que você faz isso? Só querer trabalhar, só parar de ter preguiça. Ah tá, mas você está esquecendo do transfer ban. Eu sei que o clube está em transfer ban. Tem transfer ban. Porém, o nosso presidente prometeu que ele ia ser quitado até dezembro. Nosso presidente também está numa preguiça, está dormindo. Então, resultado final disso tudo, o Corinthians não terá um time competitivo, titular e reserva para a temporada de 2026. Por quê? Por preguiça. Preguiça de trabalhar. É por isso que o Corinthians não terá um grande time para 2026. Infelizmente. Preguiça de trabalhar. Bom, pessoal, por hoje é só. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? É o primeiro vídeo do canal e vem muito mais vídeo aí, se Deus quiser. Um abraço a todos. Tudo de bom.